Lembro-me de uma dessas coisas. Eu estava vindo da escola, que ficava a quase 1,5 km da minha casa, e no meio do caminho havia uma enorme árvore. Eu passava por ela pelo menos 4 vezes por dia, ao ir à escola, no meio do dia para ir à minha casa almoçar, depois voltar para a escola e finalmente voltar para casa. Passei por aquela árvore milhares de vezes, mas naquele dia algo aconteceu. Era um dia quente e quando me aproximei da árvore eu estava suando. Passei por debaixo da árvore e estava tão fresco que, sem ter nenhum pensamento deliberado, parei por um tempo sem saber o motivo. Simplesmente me aproximei do tronco da árvore, sentei-me ali e senti o tronco. Não posso explicar o que aconteceu, mas me senti imensamente feliz, como se algo tivesse ocorrendo em mim e a árvore. Apenas o frescor não podia ser a causa, porque muitas vezes passei suando pelo frescor da árvore. Eu também parei antes, mas nunca antes toquei a árvore ou mesmo senti ali, como se encontrando um velho amigo. Aquele momento permaneceu brilhando como uma estrela. Muitas coisas aconteceram em minha vida, mas não percebo aquele momento se seduzir. Ele ainda está presente. Sempre que olho para trás, ele ainda está presente. Naquele dia, eu não estava claramente ciente do que aconteceu, e nem hoje eu posso dizer que estou, mas algo aconteceu. E a partir daquele dia, houve uma certa relação minha com a árvore, a qual nunca mais senti antes, nem mesmo com algum ser humano. Tornei-me mais íntimo daquela árvore do que de qualquer outra pessoa no mundo. Passou a ser uma rotina para mim. Sempre que passava pela árvore, eu me sentava por alguns segundos ou por alguns minutos e sentia a árvore. Ainda posso percebê-la. Algo continuou crescendo entre nós. No dia que deixei a escola, eu mudei para outra cidade. Para frequentar a universidade, despedi-me do meu pai, da minha mãe, de meus tios e de toda a minha família sem chorar. Nunca fui do tipo que chora com facilidade, mas naquele mesmo dia, ao me despedir da árvore, eu chorei. Isso continua sendo uma lembrança muito vívida, e quando eu estava chorando, tive a certeza absoluta de que também havia lágrima nos olhos da árvore, embora não pudesse ver os olhos da árvore e não pudesse ver as lágrimas. Mas eu podia sentir. Quando toquei a árvore, pude perceber a tristeza e pude perceber a bênção, a despedida. E aquela era certamente meu último encontro, pois quando voltei após um ano, por alguma razão estúpida, a árvore tinha sido cortada e removida. A razão estúpida foi que construíram uma pequena pilastra memorial, e aquele era o local mais belo no meio da cidade. O memorial era para um idiota rico o bastante para ganhar todas as eleições de que participou e se tornar o presidente da Câmara Municipal. Ele foi presidente por pelo menos 35 anos, o tempo mais longo que alguém ficou naquele mesmo cargo. Todos estavam felizes com a presidência, pois ele era do tamanho idiota que qualquer um podia fazer o que quisesse sem que ele interferisse. Uma pessoa podia fazer a sua casa no meio da rua e ele não se importava. E ela apenas tinha que votar nele. Dessa maneira, toda a cidade estava feliz com ele, pois todos tinham muita liberdade. A Câmara Municipal e seus membros, os funcionários e os altos funcionários, todos estavam muito felizes. Todos queriam que ele permanecesse para sempre como presidente. Mas até mesmo idiotas precisam morrer, felizmente. Mas sua morte foi uma infelicidade, pois eles procuraram um lugar para fazer um memorial para ele e destruíram a árvore. Agora sua pedra de mármore está lá, no lugar de uma árvore viva. A busca da felicidade é algo impossível. Se você observar a própria experiência e encontrar momentos de felicidade, verá que fatalmente serão muito raros. Talvez em uma vida de 70 anos você possa ter 70 momentos, do quais possa afirmar que foram momentos felizes. Mas se você teve pelo menos um único momento de felicidade, uma coisa é certa, sem exceção: aconteceu quando você não a estava procurando. Tente procurar a felicidade e esteja certo de que a perderá. Discordo de Jesus em muitos pontos, até mesmo em pontos que parecem muito inocentes e que parece que estou sendo indelicado. Jesus diz: procure e encontrará, peça e lhe será dado,
Bata e as portas lhe serão abertas. Não posso concordar. Os tolos que escreveram a Constituição americana certamente foram influenciados por Jesus Cristo. É claro, pois todos eles eram cristãos. Quando eles diziam em busca da felicidade, consciente ou inconscientemente, deviam ter em mente a afirmação de Jesus: procure e encontrará. Mas eu lhe digo, procure e esteja certo de que jamais encontrará. Não procure e ela estará presente. Simplesmente pare de procurar e encontrará, pois procurar significa um esforço da mente e não procurar significa um estado de relaxamento. E a felicidade é impossível somente quando você está relaxado. Um buscador não está relaxado. Como ele pode estar? Ele não pode se dar ao luxo do relaxamento. Se você olhar à volta do mundo, ficará surpreso. Encontrará pessoas mais satisfeitas em países muito pobres. Sim, até mesmo na Etiópia, onde eles estão morrendo na inanição, mas não há sofrimento ou angústia. O maior número de pessoas infelizes será encontrado nos Estados Unidos. Isso é estranho. Nos Estados Unidos, a busca da felicidade é um direito inato. E isso não é mencionado em nenhuma outra constituição do mundo. Essa Constituição americana é absolutamente insana. Busca da felicidade? Ninguém jamais foi bem sucedido nisso, e aqueles que tentam ficam muito infelizes e atormentados em sua vida. A felicidade acontece, talvez seja por isso que ela é chamada de felicidade, porque ela acontece. Você não pode arranjá-la, você não pode manipulá-la, você não pode manejá-la. A felicidade é algo que está além do seu esforço, além de você. Mas apenas ao cavar um buraco em seu jardim, se você estiver totalmente absorto nisso, se todo mundo for esquecido, inclusive você mesmo, ela estará presente. A felicidade está sempre com você. Ela nada tem a ver com o tempo, nada tem a ver com cortar lenha, nada tem a ver com cavar um buraco no jardim. A felicidade não tem nada a ver com nada. Ela é apenas um estado de seu ser sem expectativas, relaxando à vontade e com a existência. Ela está presente e não vem e vai. Está sempre presente com sua respiração, com o palpitar do seu coração, com o sangue circulando em seu corpo. A felicidade sempre está presente, mas se você a procurar, encontrará a infelicidade. Ao procurar, você perderá a felicidade. A infelicidade é isto, a perda da felicidade. A infelicidade tem uma certa relação com a busca, uma parceria. Se você for ao escalço da felicidade, encontrará a infelicidade. E a Constituição americana deu a ideia a todos os americanos de que eles deveriam ir em seu encalço. E eles não estão perseguindo desesperadamente o dinheiro, o poder, a religião. Estão correndo o tempo todo o mundo procurando alguém que lhe ensine como encontrar a felicidade. A coisa real é simplesmente voltar para casa e esquecer de tudo isso. Faça uma outra coisa que não tem nada a ver com a felicidade. Pinte, e você não precisa aprender a pintar. Você pode poder jogar cores em uma tela? Qualquer criança pode fazer isso. Apenas atire tinta sobre a tela e poderá ficar surpreso. Você não é um pintor, mas algo belo acontece. As próprias cores se misturam de uma certa maneira e criam algo a você que você não pode dar nome. As pinturas modernas não têm títulos e muitos quadros até mesmo não têm molduras, pois a existência não tem moldura. Você olha a sua janela e vê o céu com moldura, mas a moldura existe na janela e não no céu, pois ele não a tem. E há pintores que não pintam em telas, eles pintam em paredes, no chão, no teto. Estranhos lugares, mas posso perceber o discernimento deles. Eles não estão interessados em fazer uma pintura e estão mais interessados em se envolver no próprio ato de pintar. E a pintura não está à venda. Como você pode ver no seu teto, e quem a compraria? Como você pode vender seu teto e quem o compraria? Mas quando eles estão absortos, a partir de algum recanto desconhecido, algo começa a entrar em seus seres, eles começam a se sentir alegres sem nenhuma razão. É por isso que condeno a ideia da busca. Posso dizer sobre a pessoa que escrevo isso na Constituição, sem reconhecer o seu nome, sem saber nada sobre ela. Que ela
Deve ter sido uma pessoa completamente infeliz e que nunca conheceu a felicidade. Ela esteve perseguindo dessa maneira. Ela tentou dar a todo americano o mesmo direito inato que ela reivindicou para si mesma. E ninguém a criticou em 300 anos, algo tão simples. Um poeta, um pintor, um cantor, um dançarino, sim, de vez em quando alcançam a felicidade, mas uma coisa parte dela. Sempre que a felicidade vem, o ego não está presente, o buscador não está presente, a busca não está presente. Nijinsky, um dos dançarinos mais importantes do mundo de todos os tempos, no que se refere a mim, ele foi o melhor dançarino que a humanidade produziu. Ele era um milagre quando dançava. De vez em quando, ele dava um salto tão alto que ia contra a força da gravidade. O salto não era possível cientificamente. De acordo com as leis da gravidade, um salto tão alto é absolutamente impossível. Até mesmo as pessoas que competem em salto nas Olimpíadas não são nada, comparadas com Nijinsky, quando ele saltava. E até mesmo mais miraculosa era sua volta ao solo. Ele voltava como uma pena, lentamente. Isso era ainda mais contrário à lei da gravidade, pois a gravidade puxaria repentina e rapidamente o peso do corpo humano. Seria um baque, poderia até correr algumas fraturas, mas ele continuava a descer como uma folha morta caída na árvore, lenta e preguiçosamente, sem pressa, pois não há para onde ir, ou mesmo melhor, como uma pena, pois uma folha cai um pouco mais depressa. A pena de um pássaro quase não tem peso e cai dançando. Nijinsky costumava descer dessa mesma maneira, e nem mesmo havia som quando ele aterrissava no palco. Muitas vezes lhe perguntavam, como você faz isso? Ele respondia, eu não faço isso. Tentei fazê-lo, mas sempre que tentei não aconteceu. E quanto eu mais tentava, mais ficava claro para mim que isso não era algo que eu podia manipular. Lentamente fiquei consciente de que isso acontece quando não tento, quando nem mesmo estou pensando a respeito. Quando meu ego não está presente, de repente percebo o que está acontecendo. E quando volto para tentar descobrir como aconteceu, não está mais acontecendo. Já se foi e estou novamente no chão. Ora, esse homem sabe que a felicidade não pode ser perseguida. Se Nijinsky também fosse uma das pessoas a elaborar a Constituição dos Estados Unidos, ele teria objetado e dito que perseguir é uma palavra absolutamente equivocada, e teria sugerido para simplesmente dizerem que a felicidade é direito inato de todos, e não a sua perseguição. Não se trata de uma caçada, pois assim você correria por toda a vida, correndo atrás das sombras e nunca chegando a lugar nenhum. Toda a sua vida seria um puro desperdício. Mas a mente americana assimilou a ideia. Assim, em todas as esferas, seja política, religiosa ou dos negócios, eles estão perseguindo. Os americanos estão sempre em constante movimento, e indo depressa, pois quando se está indo, por que não ir depressa? Não se pergunte aonde eles estão indo, porque ninguém sabe. Uma coisa é certa, eles estão indo a toda velocidade, com o máximo de velocidade que conseguem manter, dando tudo o que conseguem dar. O que mais é necessário? Você está indo e indo a toda velocidade, você está satisfazendo o seu direito inato. Dessa maneira, as pessoas estão trocando de mulher continuamente, trocando de homem continuamente, trocando de negócio continuamente, trocando de emprego continuamente, todos perseguindo a felicidade. E por estranho que pareça, sempre dá a impressão de que a felicidade está sendo desfrutada por uma outra pessoa. Assim você começa a persegui-la. Quando você chega onde pensou que a encontraria, ela não está mais ali.